Recebendo mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade a presença do secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, o Rogério Galo, que sem dúvida nenhuma é um dos personagens nesse momento mais importante do Estado, né? Secretário, seja bem-vindo conosco aqui mais uma vez, bom revê-lo, viu? Obrigado, Agnello. Também é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, também prestando aí todas as informações necessárias para esse momento que o Estado vive na área das finanças públicas. Nós estamos caminhando aí já para o primeiro semestre do ano de 2019 e o que nós temos ouvido da parte do governo nesses 5 meses, quase 6 meses aí, são muitas reclamações devido às dificuldades que o Estado vem enfrentando, principalmente com relação à falta de recursos para arcar com os compromissos que o Estado já tem estabelecido e com aqueles que ainda precisa fazer. Qual é a sua análise chegando aí praticamente ao término desse primeiro semestre? O Estado ele acumulou ao longo dos últimos anos, sobretudo de 2013, 2014 em diante, em função de leis e de programações aí em leis de carreira do Estado que acabaram concedendo benefícios para além daquilo que o Estado poderia efetivamente suportar. É bom lembrar que 2013, 2014 a gente não está, o país não estava ainda numa crise, né? E nós entramos depois em 2015, 2016 numa severa crise. Então, quer dizer, houve um grande compromisso do Estado baseado em leis para que concedesse a servidores públicos aumentos remuneratórios, e a gente está agora no embate em torno desse tempo. O senhor está falando da RGA e também leis de carreira que deram aumentos. Sim. E isso fez com que, ao longo do tempo, e sobretudo em função da crise, nós tivéssemos ali um crescimento moderado da receita do Estado, de impostos e de transferências da União, do governo federal para o Estado, e um crescimento acelerado do aumento de gastos com pessoal e previdenciários. Vou traduzir isso aqui em alguns números, só aproveitando. Depois não, pode concluir. Não, esse é um ponto. Então, assim, nós tivemos um descolamento entre o que cresceu a receita nos últimos 4 anos, 5 anos, do que cresceu a despesa com pessoal e previdência, que são os nossos aposentados e pensionistas, nesse mesmo período. Então, isso fez com que nós chegássemos hoje, Agnello, acho que esse é um ponto importante, gastando a mais do que permite a lei de responsabilidade fiscal, nós gastamos hoje 1,250 bilhão de reais a mais por ano do que se deveria gastar efetivamente se cumpríssemos a lei de responsabilidade fiscal. Então isso impõe ao governador, à equipe econômica, né, uma responsabilidade que é de, primeiro, transparência, dizer a verdade, né, e tomar as medidas necessárias para que retornemos às condições legais, o ambiente saudável da perspectiva das finanças públicas, que é voltar a esse patamar de gastos com pessoal de 49% da receita corrente, quer dizer, aquilo que prevê a lei, para que nós tenhamos dinheiro para também aplicar nas demais áreas. Quando você, numa empresa como essa daqui, se você começa a gastar mais numa área, outra área ela vai ser prejudicada porque no final do dia os recursos, as suas receitas são as mesmas. Sim. Se você privilegia uma área, a outra será prejudicada. E é o que acabou acontecendo. Você gasta 1,2 bilhão a mais em folha e em previdência, o que ocorre é problemas em outras áreas, aí na área da saúde, na área própria da estrutura da educação, na área da assistência social, na segurança pública, com viaturas. Então, o que nós pregamos é o que a lei de responsabilidade fiscal prega, que é o equilíbrio entre receita e despesa. É o que vale para a economia doméstica de quem está nos assistindo. Se você gastar mais, se comprometer mais com despesas do que você pode efetivamente pagar com as suas receitas, com o seu salário, você vai chegar a um ponto de desequilíbrio e vai gerar aí déficits, né? Vai gerar passivos. É o que o Estado tem hoje, passivos, que foi inclusive o valor dos restos a pagar virado de que virou 2018 para 2019, algo em torno aí de 3 bilhões de reais. Sim. Não vou nem mencionar que no ano passado nós não tivemos o FEX, né? Sim. Que é aquele repasse que vem todo dezembro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. É só para a gente traduzir esses números, até para que o telespectador possa compreender um pouco mais a miúdo. De janeiro a dezembro de 2018,
2018, o Poder Executivo de Mato Grosso gastou 11,6 bilhões de reais com despesa de pessoal, e o que acabou representando aí 57,89% da receita corrente líquida, que é a soma das receitas tributárias, né, descontados os valores das transferências constitucionais. Com isso, os gastos ultrapassaram 8,8 pontos, né, percentuais do limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme a legislação, secretário, o limite, o senhor já disse minutos atrás aí, de alerta já é 44,1%, né? O prudencial seria 46,55%. E o máximo 49%. Só que o senhor já disse aí que isso já ultrapassou a casa de 50%. A grande dificuldade, e isso que está em discussão principalmente por parte dos servidores públicos, é como conseguir equilibrar isso, trazer para baixo esses números novamente, e aí, obviamente, se fala em corte de outras despesas para poder chegar nesse nível máximo permitido. Quais as medidas que o governo está tomando para isso? Olha, primeiro são dois pontos. Um no ponto da despesa com o pessoal e outro na receita. Certo. Na receita, o governador, em janeiro, aprovou uma lei que manteve a dobra do FETAB e fez algumas correções no FETAB para aumentar a receita do FETAB. Por exemplo, no algodão, que pagava um valor ínfimo para o FETAB, e agora esse valor foi corrigido. Na questão do FETAB do milho, que não havia, e foi também criado o FETAB com valor pequeno ainda, mas suficiente para também permitir que o FETAB possa cumprir com as suas missões, certo, com as suas finalidades. Então, houve do lado do governador também, com as medidas que foram adotadas, para aumentar a receita. Você aumentando a receita, você consegue também diminuir o índice, porque e na despesa, a despesa com o pessoal, ela é uma despesa, no caso do poder público, ela é muito diferente do que acontece na economia privada. Qual que é a grande dificuldade? É a rigidez. Você não consegue eliminar gastos com o pessoal. Primeiro que a Constituição garante a irredutibilidade de salário, quer dizer, você não pode reduzir salários. Isso é uma garantia constitucional. Então, como eu mencionei, esse percentual que você mencionou, Agnello, de quase 8% a mais no gasto com o pessoal, isso é aquele 1.250 bi. Quer dizer, nós teríamos que cortar por mês algo em torno de 100 a 120 milhões de reais em gasto com o pessoal. Como que você faz isso? Você não pode mandar embora, você não pode reduzir salário. Nos cargos comissionados, o governador já fez o enxugamento, mas são necessários ainda servidores comissionados, e a boa parte dos servidores comissionados são servidores efetivos. Por exemplo, no meu caso, eu sou um servidor comissionado do Estado, estou como secretário de Fazenda, mas sou também servidor efetivo. Quer dizer, eu recebo, não é o valor integral do salário do comissionado, eu recebo só um percentual menor, em torno de 35% do meu salário do comissionado. 75% de todos os comissionados do Estado são servidores efetivos. Quer dizer, o gasto com comissionado é um gasto que daria aí, ao longo do ano, em torno de 60 milhões. E nós estamos estourados em 1,2 bilhão. Então, veja, o caminho é, nesse momento, não fazer crescer, porque a lei proíbe, e aí não é uma vontade, não é uma questão de querer ou não o governador dar um aumento ou dar a RGA. O problema é um problema de ordem legal. Eu vou dar aqui alguns números aqui, não secretário. Pode ser dado, Agnello. Sim. O aumento não pode ser dado. Então, sim, você contendo o crescimento do gasto com o pessoal e crescendo a receita, e tomara que as medidas aí do ministro Paulo Guedes, elas surtam efeito, né? A começar pela reforma da Previdência, e que nós tenhamos aí novamente um crescimento econômico. É bom lembrar, nós estamos num ano de 2019 que a previsão inicial do Banco Central, do Boletim Focus, era crescer 2,5% do nosso PIB, sim, que é tudo que se produz no país. Já estão falando em menos de 1. Já estão falando em menos de 1. Li uma matéria de um economista do Itaú no final de semana que ele mencionou 0,7%. Quer dizer, é quase uma estagnação econômica, né? Deixa eu pintar aqui um cenário aqui, porque eu tenho visto exatamente, inclusive parte da Secretaria da Fazenda, uma cobrança muito grande dentro da própria máquina pública, e o senhor tem feito isso com maestria, né? E não diferentemente o próprio governador Mauro Mendes, que é, obviamente, cobrar também o governo federal que cumpra o seu papel junto com os estados, né? Eu tenho aqui, por exemplo, e isso me preocupou bastante, porque alguns dados muito negativos do primeiro quadrimestre, né? Frustração
de 72,8% nos repasses do SUS, né? Eram esperados 250 milhões, só vieram 68 milhões. Frustração também nos repasses da Lei Candir, porque a previsão era de 9,5 milhões, mas a União até agora não fez nenhum repasse. Frustração do FEX, os 400 milhões esperados já há muito tempo, que até agora não entraram na conta do governo. No quesito convênios, por exemplo, houve queda de 48,3% entre o previsto e o realizado. Eram esperados 26 milhões de reais e só vieram 13,8 milhões. E por fim, né, o governo federal deveria transferir para o estado de Mato Grosso 1,7 bilhões de reais e só transferiu 1,5 bilhão, quer dizer, uma diferença aí de 173 milhões de reais. Com esses números, secretário, o que é que nós podemos esperar do Estado, do funcionamento do Estado, devido a ausência desses recursos, sendo que há necessidade de fazer inúmeros investimentos em muitas áreas, como o senhor citou, educação, saúde, infraestrutura e segurança, por exemplo? Nós temos um problema nós temos que revisitar o nosso pacto federativo, Agnello. Os estados e os municípios brasileiros são eles que prestam serviços públicos à população. Quando você entra num hospital, o hospital ou é municipal ou é estadual. Quando você entra numa escola, a escola ou é municipal ou é estadual. Quem presta segurança pública, os policiais militares, a polícia civil, os bombeiros, é o Estado. Enfim, o município e o Estado e os estados da federação, eles estão muito sobrecarregados de tarefas constitucionais e não têm o respectivo aporte financeiro. O governo federal está transferindo a responsabilidade para o Estado? Esse é um ponto que na Constituição de 88, você tinha lá as competências atribuídas aos estados para prestar serviços públicos e muitos desses serviços públicos ficam com o Estado na educação, na saúde e na segurança pública, cabe, né, aos estados brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, o que aconteceu? Você foi retirando recursos dos estados e colocando recursos em contribuições que ficam apenas com a União. Isso aconteceu ao longo desses 30 anos da Constituição da República. Então, nós chegamos a um ponto hoje de ficar, às vezes, dependentes de repasses que, para nós, é considerados vitais, para a União talvez não seja, mas ela resolveu viver. E essa é uma crítica que se faz, não sou eu quem faço, não. Isso é o sistema político quem faz, os governadores fazem, os prefeitos fazem. A União virou as costas para os estados e para os municípios e está vivendo a sua própria crise. Cito o exemplo no ano passado. Nós não recebemos o FEX. Sem o dinheiro do FEX, que estava no nosso orçamento do Estado, não foi possível pagar o 13º salário dos servidores, algo em torno de 150 milhões de reais. Então, vejam o nível de dificuldade. Nesse ano, nós não tivemos repasses, Agnello, na saúde. Era para ter havido um repasse que estava previsto no orçamento de algo em torno de 150 milhões de reais. Que ainda não chegou nos cofres públicos. E ainda não chegaram nos cofres públicos. Óbvio que a União, nós tínhamos previsto que viria as emendas parlamentares, essa frustração são das emendas parlamentares federais, que nós tínhamos a expectativa de vir nos primeiros 4 meses e não vieram. Quer dizer, quando não vem um repasse federal... Afeta todo o sistema. Afeta porque eu tenho que usar o meu recurso, o recurso que é do Estado. O recurso próprio do Estado para fazer esse pagamento. Agora, então, secretário, falando em questão de pagamento, o Estado, nosso tempo já está até avançado, mas o Estado está pleiteando aí um parcelamento, ou um adiamento de uma parcela na ordem de 146 milhões de reais da dívida de Mato Grosso com o Banco of America lá. Como está essa situação? Porque houve uma rejeição no meio dessa discussão toda por parte desse adiamento para setembro. Sim, essa é uma operação fundamental para Mato Grosso. Nós vamos pegar uma dívida hoje que está lastreada em 5% ao ano para convertê-la numa dívida de no máximo de 3,6% ao ano e para 20 anos. Uma dívida que vai vencer daqui a 3 anos e meio, Agnello. Nós vamos ter mais 3 anos e meio com o Bank of America e nós teríamos que pagar aí R$1 bilhão, não vou falar em dólar, seria 250 milhões de dólares, R$1 bilhão. Nesse momento, para o Estado, o custo social de pagar R$1 bilhão para um banco de juro e de amortização da dívida é muito alto, porque eu deixo uma saúde, às vezes, precária para ficar pagando essa dívida. Com o alongamento dessa dívida com o Banco Mundial, nós vamos tomar um empréstimo mais barato,
por 20 anos, que vai dar um comprometimento de parcela bem baixo para esse momento do Estado. Nós vamos economizar. Economizar no sentido de que nós vamos deixar de pagar para um banco e vamos ter 750 milhões de reais nos próximos 3 anos e meio para gastar em saúde, em educação, em segurança pública, nas áreas fundamentais do Estado. Ocorre que nós estamos estourados na lei de responsabilidade fiscal com o limite de gasto com o pessoal. Isso traz consequências. Ao mesmo passo que o Estado não pode aumentar as despesas com o servidor público, que é uma das sanções que está prevista, nós não podemos também, Agnello, tomar novo aval da União. E esse é isso que está impedindo. No Supremo Tribunal Federal. Isso está no Supremo Tribunal Federal. Para ser decidido. Está para ser decidido. A ministra Rosa Weber, esperamos nós que saia a decisão ainda essa semana, é algo fundamental. Se não sair uma decisão favorável, Mato Grosso, nós teremos que pagar 150 milhões de reais em setembro. É tirar 150 milhões de reais no momento em que nós não estamos tendo um bom crescimento econômico, o Estado está aí gastando 1 bilhão e 200 a mais em despesas com o pessoal. Paralisação na área da educação. E paralisação na área da educação, exatamente discutindo se pode ou não dar um aumento. Como eu disse no início, não pode dar um aumento. Não é uma questão de vontade, Sim. É uma questão de imposição legal. É uma questão legal e tem que ficar esse recado Secretário aos nossos Rogério professores. Galo, nosso tempo lamentavelmente já estourou e nós teríamos muitos outros assuntos aqui para discutir. Eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui. Nós confiamos bastante no direcionamento que a Secretaria de Fazenda está dando para o Estado de Mato Grosso e eu não tenho dúvida que logo nós colheremos os frutos disso daí. Se não for agora nesses próximos meses, em 2020 com certeza. Somos otimistas, estamos trabalhando muito, estamos combatendo a sonegação. Vamos lançar, Agnello, me permita aqui, muito em breve, talvez ainda nessa semana, se não no mais tardar na semana que vem, o programa Nota MT, que é o programa CPF na Nota, que já acontece em São Paulo, no Distrito Federal, que é colocar todos os nossos cidadãos, todos os consumidores, eu, você, para exigir a nota fiscal e isso no final eu gostaria muito sortear. de trazer o senhor aqui para nós falarmos mais a miúde sobre isso aí, porque é um assunto que interessa a todos os nossos queridos telespectadores. Exatamente isso. Então, muito obrigado pelo espaço. Tenho certeza que esse é um espaço qualificado, tem uma audiência qualificada e é sempre bom vir aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu vou